Oi, gente! Hoje eu vim falar com vocês sobre 3 partes da personalidade humana, que é uma teoria de Freud, que cria um complexo do comportamento dos seres humanos. Então, Freud deixou pra gente o id, o ego e o superego, que são formações psíquicas, né? Então, o id, o que que é? Ele é um impulso. Um exemplo, tá calor aqui e eu tiro a minha blusa sem me importar com o que os outros vão pensar de mim. O ego, ele tenta lidar com a realidade do id de uma forma sociável. E o superego, ele vem mais tarde com a maturidade e é baseado na moral do certo e errado. Aí Bert Helling, o pai das constelações sistêmica familiar, deixou isso de uma forma mais fácil para a gente trabalhar no nosso dia a dia. Então o id seria o que, né, na constelação sistêmica? O id seria a criança ferida, né, aquela criança que ela não foi acolhida pelos pais, cheia de julgamento, quando teve essa base de infância, o id. O ego seria o comportamento aprendido com os pais. Então, como eu trago isso para hoje, para a minha maturidade? Isso é uma coisa que a gente usa muito aqui na constelação, depois que a gente constela, né? Aparece os nozinhos que a gente tem que lidar e como desfazer esse nó. Sempre tem um movimento de cura para acontecer e geralmente aparece a criança, né? A criança ferida. Então aconteceu alguma coisa hoje comigo. Um exemplo, eu mandei mensagem para alguém, essa pessoa demorou para me responder e quando me respondeu, eu fui, né, agir com a criança ferida. Então aquela criança que ela às vezes foi abandonada, aquela criança que tem muito julgamento com a mãe, que a mãe não deu carinho. Então aquela criança cheia de julgamento. Como que essa criança agiria? Ela se trancava no quarto. Então, quando acontecia alguma coisa muito chata com ela, ela se trancava no quarto e se isolava do mundo. Então, apareceu a criança. Ou então, eu mandei uma mensagem para alguém, esse alguém não me respondeu, né, no momento que eu queria, e a hora que eu fui responder, eu fui bem ignorante. Então, assim, tipo, eu fiz um barraco com a pessoa. E quem que aparece, né? Aonde eu aprendi isso? Vamos supor que eu aprendi com os pais. Vamos supor que eu aprendi na família, né? Que a gente tem que sempre falar muito alto, a gente tem que sempre se impor, sempre meio que chacoalhar o ombro. Eu brinco muito com isso na minha família. E aí eu respondo essa pessoa com os 2 pés no peito e não quero saber o porquê que ela não me respondeu. Então aqui a gente tem 2 exemplos. Um que aparece a criança e o outro que aparece o comportamento aprendido. Como que eu trago isso para a minha maturidade? Como a Fernanda resolveria isso? Para fazer esse processo, a gente tem que pensar muito. Então, aconteceu alguma coisa? Identifica. Nossa, emburrei, eu tô muito pé da vida. O que eu faço agora? É a criança? Acolhe essa criança. Então, olha, eu sei que você tá aqui, eu sei que aconteceu muitas coisas no seu passado. Eu sei que você foi deixada de lado, que ninguém te ouvia, que às vezes achava que você era uma criança birrenta, mas tá tudo bem. A Fernanda vai resolver isso da melhor forma possível. Aí aparece a maturidade. Ou então é o comportamento aprendido com os pais, na família. Eu sei que isso não é meu, mas a minha família pertence ao meu coração. Está tudo bem, vocês estão todos aqui dentro de mim. Mas Fernanda, preciso resolver isso sem ansiedade, sem culpa, com calma. E aí sempre vai aparecer a Fernanda. Então esse seria o id, o ego e o superego, de uma forma mais simplificada que o Bert Helling deixou, para a gente começar a trabalhar no nosso dia a dia. Gente, isso é um exercício muito importante e quando a gente faz, identifica quem é que tá ali, a gente começa a curar, né? Tem muitas pessoas que vêm na constelação e aparece também o feminino ferido. Então a gente tem que acolher esse feminino ferido, acolher essa criança ferida, acolher esse comportamento aprendido. Toda vez que a gente julgar o nosso passado, a gente vai acabar tendo repetições, vamos continuar fazendo igual. Então, se você não quer fazer igual, se você cansou e tipo fala assim hoje, eu queria mudança, eu não quero, não aguento mais fazer as mesmas coisas e ter os mesmos resultados. Então vamos mudar. Sempre a gente começa a mudar pela essa formação psíquica e é um processo que se você fizer todos os dias e ver quem aparece e você acolher, você chega lá. E se você
deseja conhecer melhor a constelação sistêmica, venha fazer uma constelação. E eu uso a terapia, né, a constelação sistêmica fluvial, que é na água, para onde olha a sua alma. E confesso que todo mundo que vem sai daqui impressionado. E quando eu falo que pode repetir daqui 6 meses, aí, eu queria logo, mas não. Tem que ter 6 meses para a gente ter o processo de cura, para a gente ver o que é que apareceu, para você tratar na terapia, comigo ou com a sua psicóloga mesmo, para alcançar o sucesso. É muito importante e é muito maravilhoso. Só venha.